Olá, começa agora o Sala de Aula na TV com o tema Fotojornalismo. Aqui nós abrimos espaço às produções dos estudantes de graduação da Unesp. Nesta temporada, os trabalhos apresentados são da disciplina Fotojornalismo 2, ministrada pelo professor Francisco Machado Filho. A cada programa, os estudantes apresentam as produções dos ensaios fotográficos de temas livres. Hoje nós vamos conhecer o ensaio fotográfico Elan, dos estudantes Leonardo Oliveira, Leandro Gonçalves, Letícia Pinho, Gabriel Soldeira, Isabelle Toso e Laura Galinari. Aqui no estúdio nós recebemos o Gabriel e a Laura. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada pelo convite. Obrigado. Nós vamos começar o nosso bate-papo pensando assim, como que surgiu essa temática Elan? A que ela se refere? Então, na verdade, Elan é um nome francês que significa a energia que você passa, que o ator passa para o objeto no momento de preparação dele, entendeu? Então, é antes da apresentação. Elan é a energia que pega esse contato entre o objeto e o ator, a atriz, tanto faz, no momento que ele está se preparando para apresentar, ou fazendo um ensaio. Sim, é uma questão que está muito ligada com o dia que a gente foi lá mesmo fotografar, que os atores, eles trouxeram uma série de objetos e a gente meio que fotografou eles interagindo entre si numa cena e interagindo com esses objetos e dando movimento a eles, né? Então, é um conceito que veio meio depois que a gente já tinha terminado. A definição do tema, do título do ensaio. Em si, Mas e o tema em si? O tema é o teatro, que a gente queria dar esse olhar de ser além do que só o que a gente vê sentado lá, para ser uma coisa tipo antes da apresentação. E a gente focou então na preparação dos atores para isso. Então a gente contactou o projeto Solar, o protótipo. A gente conseguiu o Teatro Municipal e eles foram lá e posaram pra gente e ajudaram a gente. E como que vocês, chegaram a essa definição do tema, já que o ensaio proposto era de tema livre, então um grupo, como que vocês, em consenso, chegaram na definição e iniciaram então o planejamento para entrar em contato com o grupo de teatro, a autorização do Teatro Municipal? Então, a definição do tema, na verdade, a gente tem 2 integrantes no grupo que fazem teatro, iniciantes. E eu acho que é uma coisa que todos do grupo gostam muito, sabe? Eu particularmente gosto, Soldeira também. A gente queria tirar essa imagem glamourizada do teatro, que é quando nós, como público, já vemos tudo pronto, e mostrar o que tem atrás das cortinas, nos bastidores, como uma forma até de valorizar o trabalho deles. E aí, para a elaboração dessa pauta, qual foi essa fase de pré-produção de vocês, para chegar no momento da fotografia? Sim. Primeiro, a gente conseguiu focar no tema, que era o teatro, e isso a gente já foi, como a gente vai olhar para o teatro? Tá, vamos pegar antes da apresentação. Aí o que a gente queria mesmo no começo, a ideia era a gente pegar uma peça de teatro que ia acontecer e, pegar desde o momento que os atores chegavam no lugar até eles iniciarem a apresentação. Isso acabou não dando muito certo, então a gente começou a expandir começou a transcender um pouco da nossa preparação para se adaptar ao que estava acontecendo, e aí a gente contactou desses grupos de teatro. São grupos de teatros mesmo. A gente chegou de Bauru? De Bauru, todos de Bauru. O Grupo Solar, o Protótipo e o pessoal do nosso grupo, que é o Leandro e a Isa, que fazem teatro, eles também foram até o lugar que eles faziam para pegar algumas aulas, ensaios de outras pessoas. É isso, né? Sim. Aí essa foi o momento de preparação. Aí a gente teve, na verdade, 2 momentos principais, que foi a primeira vez que a gente definiu o que a gente ia fazer, e aí a gente já foi pensando em fontes. E aí a gente foi ligando, a gente chegou a tirar fotos algumas vezes, só que aí teve um outro momento que foi quando essas fotos não deram certo, e a gente teve que achar outras fontes e tentar fazer as coisas de uma forma mais organizada. Que aí foi quando saiu todas as fotos que a gente usou, na verdade. Essa organização que você fala, Gabriel, qual que é a importância dela, pensando num trabalho jornalístico, um trabalho de fotojornalismo? A partir das dificuldades que vocês enfrentaram. Que é uma questão de preparação, essa preparação foi importante, por mais que se a gente pegar o papel que a gente fez mesmo e ler, não condiz
totalmente com o que a gente acabou apresentando. Mas é bom para você ter um fio condutor ali que você entende o que você está fazendo e não só tá jogando lá, tirando foto de qualquer coisa. Tipo, essa preparação é impossível, acho, fazer sem isso e fazer um trabalho que dê certo, assim. E aí, a partir dessa preparação, como que vocês se organizaram enquanto equipe? Né? As funções de produção, direção, repórter fotográfico? Inicialmente a gente chegou a dividir as funções. O Leonardo, por exemplo, seria o nosso como editor-chefe, né? O Leandro, o produtor. Eu iria contactar as fontes, mas acabou que no final todo mundo se ajudou um pouquinho. De tirar as fotos, da parte da edição também. Então a gente não seguiu à risca a divisão das funções, entendeu? Mas acabou que deu tudo certo. Todo mundo estava ali para se ajudar, querendo ou não. E aí, pensando nesse trabalho em equipe, né, como que tudo isso se relaciona com a prática jornalística? Então, pensando que vocês queriam tirar esse glamour do teatro, né, mostrando mais bastidores, né, qual que é a relação que a gente estabelece com o cotidiano daquilo que o jornalismo prega enquanto interesse público, né, a valorização das pessoas? Eu acho que a valorização é a palavra mesmo, porque a gente queria valorizar tanto os atores e ver eles como pessoas comuns que estavam lá fazendo um trabalho, seja por hobby, seja por profissão, na intenção de valorizar mesmo o teatro. E eu gosto muito do jornalismo porque a gente pode mostrar um outro lado das coisas, né, da realidade. Então, não é só aquela realidade em cima do palco, em que os atores estão todos preparados. É uma realidade em que os atores estão usando roupas comuns e estão ensaiando também. Acho que a relação principal é que uma coisa é que o jornalismo ele tem que estar presente em todas as áreas e ele pode escolher o que... Tipo, é muito amplo a área que o jornalismo cobre, né? Então, a gente pegar essa coisa que muita gente... Sei lá, uma grande parte dos brasileiros nunca foi no teatro, não tem interesse nenhum. E a gente queria, tipo, mostrar que não é só... Tipo, o artista não é só chegar lá, fazer e ir embora. A gente queria mostrar esse lado justamente, tipo, entrar ali, ver o esforço que é pra conseguir subir num palco e apresentar uma peça. E eu acho que, com isso, mostrar para as pessoas, com o jornalismo, com o fotojornalismo, que é um trabalho importante, não é uma coisa simples só por ser arte, né? Vocês comentaram, né, esse grande objetivo, né, do trabalho de vocês e como que vocês né, se organizaram da modificação da pauta inicial que vocês apresentaram para o resultado final que a gente tem acompanhado aqui no telão. Foi meio que induzido. A gente primeiro, foi como a Soldeira falou, a gente teve aquela tentativa de acompanhar os minutos antes de uma apresentação, só que ia ser um pouco inviável também, a gente não conseguiu. E então a gente falou, vamos pegar o que vem antes ainda, né? Que são os ensaios, os outros tipos de preparação. E meio que a gente foi se encaixando no que a gente tinha, nesse material que a gente ia conseguir ter, que seriam os ensaios mesmo. Que foi a própria rotina dos grupos teatrais passaram para vocês. Sim, e uma grande surpresa, assim, foi que o que a gente mais queria mesmo no começo era não mostrar só os atores, mostrar tudo que constrói, além que estava no nosso imaginário. Mas quando a gente chegou lá para ver mesmo, a gente viu que muitas coisas não tem outras pessoas, são só os atores que por paixão que tá fazendo, já faz a preparação, faz tudo, monta tudo. E claro que não é uma regra, mas que aí a gente já teve que adaptar mais uma vez, tipo, então vamos focar nos atores mesmo. Aí a gente já tinha essa conexão com nossos amigos que faziam aula, aí a gente foi lá na aula deles, aí o pessoal lá, muito solícito, ficou depois da aula pra gente tirar foto deles. Aí a gente... Disso aí partiu para um outro projeto que o professor deles fazia e a gente foi lá de noite fotografar. Foi mais complicado que, por ser uma aula, o cara não queria quebrar a aula dele para deixar a gente estar ali. Aí a gente não podia, sei lá, pisar no palco. Aí a gente tava com câmera de longe, assim, aí a nossa câmera... Nesse dia, a câmera profissional lá que a gente pegou, da semi-profissional da Unesp, não deu certo que a gente pegou o cartão de memória errado. Aí a gente teve que usar uma câmera BioShot, assim, e o celular para fotografar esse dia. Aí por essas razões mais técnicas, a gente resolveu não usar essas fotos. Só que a gente usou isso muito como experiência e
E a gente resolveu também não usar essas fotos porque a gente achou que seria um ensaio mais redondinho a gente pegar essas coisas de um dia só, a gente teria uma storyline mais concisa, assim. Então, todas essas experiências de vocês refletem nesse ensaio, né, que é composto, né, por 20 fotos, que é a proposta da disciplina, mas sobre as técnicas empregadas e o resultado final a gente comenta no próximo bloco. Tá bom. O Sala de Aula na TV vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Sala de Aula na TV, um espaço aberto às produções dos estudantes da Unesp. Nesta temporada, nós conversamos sobre fotojornalismo. Hoje apresentamos o ensaio fotográfico Elan. Estão aqui no estúdio comigo os estudantes Laura e Gabriel. Nós estávamos comentando sobre como foi o momento de captação dessas fotografias, dificuldades de equipamento que o Gabriel havia antecipado. Como que foi essa rotina, né, de organização para esses dias, né, dos registros? Sim, como eu disse, foram dois momentos principais que nosso trabalho deu uma guinada. Primeiro foi no começo que a gente tinha decidido uma coisa, já viu que não ia dar certo. Aí a gente chegou a fotografar em acho que 3 dias diferentes, 2 vezes na aula dos nossos colegas e a outra no projeto do professor deles, que o professor deles dava aula. Aí, com a falha tanto de equipamento quanto do momento ali, a gente não poder dirigir muito o que estava acontecendo, era só registro mesmo, a gente tinha que dar nosso olhar a partir daquilo que estava acontecendo. Muito limitado no que estava acontecendo. Aí depois que a gente viu todos esses problemas, a gente sentou e falou, não, vamos rediscutir isso. Aí foi, acho que, o momento que mais delegamos tarefas no grupo. Que aí alguém falou, não, então eu vou marcar, e a gente conseguiu o Teatro Municipal para fotografar. Aí já falou, então eu vou ligar para as fontes para tentar marcar, eu vou conseguir as câmeras aqui na Unesp e os cartões de memória certos dessa vez. E daí nós conseguimos ir no teatro, nós reservamos lá e em um único dia a gente tirou todas as fotos que a gente usou no trabalho. Quantas fotos no total vocês chegaram a tirar nesse dia, que é o que valeu para o ensaio? Umas 400 fotos, talvez, por aí, porque a gente usou 2 câmeras e o celular também. Porque a gente estava tendo dificuldade com uma câmera, então a gente acabou pegando o celular. Mas ao todo foram mais de 400 fotos, provavelmente. E como que foi a escolha, né, a partir dessas fotos? Todos se reuniram? Que tipo de filtro, né, jornalístico vocês utilizaram para excluir determinadas fotos? Então, primeiramente, cada um selecionou as fotos que achava que poderiam entrar. Isso foi individual e depois a gente se reunia. Todos fotografaram nesse dia? Não. Apenas 4 integrantes do grupo. Mas outros integrantes fotografaram nas outras vezes também, que a gente acabou tendo que descartar as fotos. E então a gente fazia uma escolha individual e depois se reunia e via quais fotos poderiam entrar, quais a gente tinha escolhido em comum e quais não. E depois disso a gente fazia as próximas seleções foram todas feitas com o grupo também. Se no final deu 50 fotos, a gente se reuniu para ver quais dessas 50 fotos poderiam ser só 20. Sim, dessas 50 fotos a gente deu uma limpada, foi 35, aí a gente tratou as 35 e falou, não, agora vamos ver como vai ficar aqui, e aí a gente conseguiu ir enxugando e deixar as 20 fotos. E eu acho que é um trabalho que é muito redondinho no sentido que uma foto é muito conectada à outra. A gente pensou em ser que no momento que a gente estava ali, eles estavam contando uma história pra gente e ao mesmo tempo a gente estava naquele lugar que é o teatro, que é muito lindo, e a gente queria usar o que a gente podia, porque tinham técnicos à nossa disposição, então luz, o prédio em si é muito importante, eu acho, durante o ensaio. Então, essas 20 fotos, elas foram tratadas em que programa, visando a que qualidade do material que vocês iam apresentar no ensaio final? Sim, a gente tratou no Lightroom, que eu acho que foi o mais apropriado para fazer esse ensaio, porque com ele, como a gente tirou todos no mesmo ambiente e com o mesmo... a gente tirou todos no mesmo ambiente, então o Lightroom permite que a gente consiga
padronizar as fotos e ainda assim, tipo, corrigir algumas coisinhas aqui e ali, que o Photoshop eu acho que ele é mais profundo em cada foto e acho que não era bem o que a gente estava precisando, então... A narrativa final, né? Que história que vocês contam por meio das 20 fotografias? É aquilo que a gente já comentou também, né? Que é mostrar o que tem atrás das cortinas, é o antes de uma apresentação de teatro. A gente conta a questão do ensaio e que dentro do ensaio existe também uma própria história, né? Que foi uma história que os atores estavam ensaiando pra gente. E toda a preparação, toda a questão deles com os objetos, com as roupas, com a própria encenação também. E a conexão deles com eles próprios também, né? Porque eles chegaram lá de um jeito e aí do nada eles estavam encenando e foi, assim, vendo de fora foi muito divertido, sabe? Parecia que era uma conexão diferente que eles tinham ali. Então é isso, é mostrar essa conexão que existe dentro do teatro, mas que muitas vezes não é sentida por quem está apenas assistindo lá como público. E como que vocês avaliam este resultado final a partir, né, da proposta que foi modificada lá no início do planejamento? Olha, eu acho que a gente se saiu bem, porque se você for ver só o resultado final, até parece que a gente já tinha combinado isso desde o início. Mas foi meu primeiro ensaio fotográfico também, a primeira vez que eu cheguei, peguei numa câmera e fiz, e eu particularmente gostei do resultado do geral, das fotos que os outros integrantes tiraram também. Acho que a gente se alinhou bem com isso, a gente criou uma narrativa legal. E o meu feedback é positivo para o nosso trabalho. E você, Gabriel? Sim, para mim também que... Eu acho que o esforço foi muito, assim, a gente conseguiu ir até lá, conseguiu o teatro, que já é uma coisa bem difícil, que eu fiquei impressionado que a gente conseguiu, de verdade. E no dia lá, os atores foram tão legais com a gente, eles chegaram lá, fizeram, tipo, disponibilizaram horas da tarde deles com a gente, sem nada em troca, assim, a gente... Então tem as fotos que também muitos a gente teve que descartar porque a gente mesmo não sabia mexer direito, foi, tipo, um filtro muito, muito bom. Então, o que a gente conseguiu sugar dessas fotos e contar uma história coerente, assim, com o que a gente viu lá e com o que a gente queria apresentar, eu acho que acabou ficando um trabalho que eu particularmente gostei bastante. E se a gente pensasse numa única foto das 20, né? Já foi difícil escolher, né, das 400, no filtro das 50, das 35 fotos. Para cada um de vocês, para você, Laura, qual foto que é aquela que você considera mais representativa do ensaio? É uma foto em que a gente pega os 3 atores, né, que estavam com a gente, e a gente pega de fundo também todo o teatro vazio. E existe até um jogo de cores, né? Porque no palco está uma cor meio alaranjada e já as cadeiras estão azuladas, está azul. E aí a gente pega essa questão que a gente queria mesmo. A gente está atrás das cortinas, pegando os atores ensaiando e de fundo pega todas as cadeiras que estão vazias, mas que ali estaria o público. Sim, quando você falou de foto favorita, eu pensei nessa aí também, só que quando fui eu que tirei ela, e eu acho que ela mostra muito a visão do ator que tá ali se preparando para aquele prédio também que é imenso e tem as cores. Só que então, se for para escolher outra foto, já que ela já escolheu essa, eu acho que a primeira que a gente usou, por mais que não tenham os atores eu achei ela muito simbólica porque ela já passa totalmente o nosso objetivo aqui, que são as cortinas, essa foto aqui, são as cortinas sendo abertas por 2 mãos, tipo, a gente tá abrindo essa porta para você enxergar o que tá aqui atrás. Então, acho que pelo que ela simboliza no trabalho final, eu acho que essa é a que eu mais gostei. Pensando nesses grupos, né, que foram fotografados, nesses atores que dispuseram um momento, horas do dia, como o Gabriel comentou, né, como que será dado o feedback a esses profissionais? Na verdade, eu já entrei em contato com eles, já repassei as fotos também. E eu repassei as fotos, as 20 que a gente usou no trabalho, só que eu também deixei aberta a possibilidade de mandar as outras, que acabaram sendo descartadas acho que por motivo de precisar só de 20 fotos mesmo. Sim, como eram 35 que a gente tratou, então a gente não queria perder essas outras fotos, que na nossa opinião ficaram legais também.
Aí esse é o feedback que a gente deu pro grupo, a gente não decidiu exatamente o que a gente vai fazer com as fotos ainda, como é que se a gente vai usar, que a gente tava pensando em pegar aquelas fotos que tem fotos boas que a gente acabou descartando por a gente querer contar essa história que a gente viu ali. A gente também, mesmo as que ficaram boas de outros momentos, a gente não colocou. Então eu acho que até para prestigiar um pouco as pessoas que dispuseram do tempo delas ali, ou dispuseram o tempo da aula delas para a gente estar lá fotografando, a gente quer pegar essas fotos também, talvez fazer alguma coisa, juntar com essas, e a gente ainda está bolando isso. E para a gente finalizar, como que todo esse trabalho agrega a formação de vocês enquanto futuros jornalistas? Agrega na questão profissional mesmo, assim, técnica, né, de mexer com a câmera, de marcar o ensaio, de dar o feedback para as fontes, mas agrega também muito na questão da forma como a gente se relaciona com a nossa fonte, né, com as pessoas, porque eu como jornalista e eles como fontes, mas a gente somos pessoas e teve um contato muito bom ali entre a gente com eles, e foi muito representativo. Sim, até porque o dia lá foi uma experiência bem rica, ver que eles chegaram, eles fizeram um improviso ali pra gente, e a gente via aquilo saindo na hora, e era muito divertido. Tinha horas que eu tava com a câmera e eu ficava só, tipo, olhando, que eu tava interessado no que eles estavam falando, assim. Aí eu lembrava, não, tem que tirar foto. Aí eu pegava e tirava foto. Mas eu acho que essa relação, e também saiu um pouco do jornalismo que a gente sempre vê por aí, que é o mais... que tá mais no imaginário popular, assim, e ver que o jornalismo consegue atingir outros lugares e expor eles, botar eles no holofote, assim. Então, acho que pra mim, que eu gosto muito de jornalismo cultural, é isso que o jornalismo cultural que tá simbolizado aqui pelo teatro eu acho ele muito importante por mostrar a pluralidade do jornalismo e botar a luz onde muita gente acha que é só subir num palco, fazer graça e descer, que a arte não é trabalho, assim. Gabriel e Laura, queria agradecer então a participação de vocês aqui no Sala de Aula na TV, parabenizando vocês em nome de todo o grupo pelo ensaio fotográfico realizado. Obrigado. Obrigada. O Sala de Aula na TV fica por aqui e você acompanha agora na íntegra o ensaio Elan. Até a próxima!